A relação próxima entre pais e filhos, claro, é sempre saudável, mas o excesso de dependência pode ser prejudicial para os dois. É sobre isso que eu vou conversar hoje com a psicóloga Karine Lacerda. Doutora Karine, no começo, essa dependência, no nascimento, total é mais do que natural, né? É super natural, é necessária para a sobrevivência da criança. E à medida que a criança vai adquirindo habilidades para se tornar independente, mais autônoma, os pais deveriam acompanhar isso e permitir que a criança fizesse coisas sozinha, que se aventurasse até cair, machucar. O problema é quando aquele pai antecipa, as atitudes frente à criança e não deixa a criança cair, ou se cai, corre para socorrer. A criança precisa de cair, se machucar, experimentar, chorar e fazer todas as coisas comuns de uma criança. Com uma certa cautela, claro. Com certeza, com cautela. Cuidado, Cuidado, proteção e cuidado, Aham. mas não superproteção que sufoca. Quais são os momentos, vou chamar de fases definitivas do início da separação, assim, eu estou criando esse termo. Qual seria a primeira etapa, a primeira grande separação? As três grandes separações para famílias com filhos são três que são, primeiro, a ida da criança para a escola, que é quando ela começa a ter contato com os primeiros coleguinhas, e aí vai para a casa de um, vai para a festinha do outro, e tem já uma visão de regras que não são as regras da própria família. Pode-se dormir tal hora, pode-se comer tais coisas, bebe ou não bebe refrigerante, come ou não come determinadas coisas. Depois tem um outro desenlace que é na adolescência, quando já é numa fase mais madura, e aí é uma fase mais forte, porque o adolescente começa a adquirir pensamentos próprios, ideias, amigos próprios que ele fez, e isso vai contra um pouco as regras estabelecidas para a família, então ele confronta, aquilo que ele aprendeu, a bagagem dele familiar, com aquilo que ele tem visto na rua, nos meios onde ele convive. E o terceiro grande desenlace, que é quando os filhos ou conseguem um emprego e vão trabalhar por conta própria, saem da casa dos pais, ou se casam, ou mudam para outras cidades, outros países e deixam a casa dos pais. Agora, para que os pais consigam processar essas etapas todas com naturalidade, o que é necessário para que esses pais organizem isso na vida deles? É necessário que eles saibam também que a família é um lugar de proteção e também um lugar apropriado para o desenvolvimento de cada um. Porque se os pais não permitem o desenvolvimento dos filhos, o que acontece é que mais tarde eles vão também se tornar pais dependentes dos filhos quando eles estiverem na vida mais velho. O que acontece é que a gente não pode determinar que seja uma causa específica, porque tem múltiplas variáveis aí, mas o excesso de amor ou a ausência total de amor criam pessoas dependentes, no excesso, porque tem essa antecipação, sem limites, a pessoa cede tudo, todas as exigências dos filhos, e na falta, quando você menospreza, não valoriza, não elogia, e aí então resulta no indivíduo inseguro, que não acredita nas próprias ações, que teme tomar atitudes e ser criticado, busca aprovação o tempo inteiro. Busca aprovação o tempo inteiro, né? É quando as pessoas... chega um momento na vida em que a situação se inverte, né? Os pais passam a depender um pouco mais ou mais dos filhos, né? O que fazer nesse momento? Como processar isso? Tem hora que inverte, porque primeiro a relação vai mudando de pai criança para pai indivíduo adulto, e muitas vezes, quando os pais estão mais velhos, isso se inverte totalmente, onde o filho manda o pai tomar remédio, manda tomar banho, manda ir ao médico, manda cumprir os compromissos, lembra dos horários, Então a situação se inverte totalmente, porque aí na fase idosa dos pais, os filhos estão numa fase adulta, com a cabeça boa, com toda a sua capacidade física, e ajudam os pais quando há necessidade de cuidados. O que seria excesso nessa relação, quando os pais se tornam mais dependentes dos filhos? O excesso seria quando o incômodo se instala. Na medida em que ou os pais ou os filhos se sentem incomodados e com uma sobrecarga, nenhum dos dois está satisfeito com a situação. Então, o excesso vai caracterizar um incômodo, e o incômodo determina que isso seja ruim e que talvez precise de uma atenção especial. Mas a senhora diria que a prioridade deve ser de quem realmente precisa da ajuda?
Com certeza, a Só prioridade. para ficar claro isso, Quem né? precisa de ajuda tem que ser cuidado. Nenhuma dúvida. Mas não a ponto de impedir que o outro tenha uma vida própria, autônoma e livre, né? Com toda certeza. Muito obrigada, senhora. Obrigada a você, Arthur. Boa tarde. Obrigada para você também.